Saindo de Estados Unidos, a gente vai agora para a Itália, porque nós brasileiros, muitos brasileiros buscam pela cidadania italiana por conta da ascendência, dos avós, dos bisavós, tataravós, enfim. Eu mesma venho de uma família que os primos da minha mãe todos conseguiram a cidadania italiana, por ter avós italianos, mas agora, pelo visto, isso não vai ser tão fácil assim não, né, Vladimir? Não, os países europeus historicamente adotam a nacionalidade não por local onde você nasce, e sim a linhagem sanguínea. Alguns, inclusive, aprovaram leis de reparação histórica. É o caso, muitos brasileiros têm ascendência portuguesa e espanhola. Na Espanha já venceu o prazo daqueles que foram expulsos pela Santa Inquisição, judeus, muçulmanos e de outras religiões. Ela ainda está aberta, a lei de Sefardita. Porém, ela reconhece a nacionalidade naturalizada e não a nacionalidade nata. A Espanha aprovou uma lei que até outubro desse 2025, aqueles que tiveram ascendentes fugidos da Guerra Civil Espanhola também podem obter a nacionalidade. A lei italiana, até o início desse mês, permitia, desde que da linha paterna, qualquer ascendente pudesse buscar o reconhecimento da nacionalidade italiana. Por exemplo, alguém nascido no Brasil, se tivesse um pai italiano, um avô italiano, um bisavô italiano, um tetravô italiano, poder solicitar ser italiano desde o nascimento, podendo inclusive manter a nacionalidade brasileira. Já da linha de mãe, tem uma limitação de data, apenas mulheres italianas nascidas depois de 1942 podem transferir a nacionalidade para os seus descendentes, né? Só que com a aprovação do Senado italiano, eles fizeram uma limitação. Agora, apenas 2 gerações. A pessoa pode solicitar a nacionalidade italiana se o pai ou o avô são italianos. E com um detalhe, Neila, se ele tenha nascido na Itália. A transferência, portanto, soma-se o critério tradicional do ius sanguinis ainda como uma exigência territorial. Para aqueles que nasceram fora do território, podem ter a nacionalidade, mas para transferir para os seus filhos, eles terão que residir pelo menos na Itália e continuarem residindo antes do nascimento dos filhos. Então, há inclusive essa exigência extra, não só para adquirir, mas também para transferir para os filhos. E como tudo tem um motivo, qual foi o motivo específico para, depois de tantos anos, a Itália definir essa nova estratégia, enfim, para pessoas de outras nações se tornarem italianos? Neila, é um tanto quanto difícil responder isso, sem parecer tanto quanto preconceituoso. A gente teve aí uma entrevista muito longa para falar sobre isso, mas há na Itália uma preocupação muito grande da mudança da cultura italiana e a preocupação de como ela está mudando por ingerência externa. E a lei que na década de 90 e ao longo do ano 2000 permitiu que muitos descendentes do continente americano fossem para a Itália como italianos, ou mesmo obtivessem a nacionalidade, mas não ter vínculo contributivo nenhum para a Itália e passarem a manchar a imagem de italianos mundo afora, houve essa pressão para mudança. A questão também de transferência para os filhos tem uma preocupação muito grande dos africanos que passaram a estar dentro da Itália e transferiram a nacionalidade para os seus filhos. Os latino-americanos têm criticado muito essa medida, dizendo que essa lei vai acabar beneficiando a mudança da composição social italiana por dificultar os americanos se têm italianos, mas não trazer essa mesma dificuldade para aqueles que migraram para a Europa e de alguma forma migraram para a Itália e vão ter mais facilidade de transferir a nacionalidade para os seus respectivos filhos. Num governo que foi eleito com a responsabilidade de controlar a migração internacional, essa é só mais uma medida que ele tenta entregar para o seu povo resposta para isso que eles chamam da mudança cultural italiana e da composição etnográfica da população.
Não sei se vai alcançar o objetivo esperado no médio e longo prazo, mas no curto prazo certamente está dizendo, olha, vai ser mais difícil ser italiano, e realmente vai ser mais difícil, porque os processos administrativos estão interrompidos, qualquer um que deseja agora precisa entrar na justiça e ainda entregar esses requisitos mais duros. É isso que eu ia falar. Então, para quem está nos assistindo e está triste porque estava buscando aí a sua cidadania italiana, só resta agora procurar um advogado, alguém que entenda de fato sobre esse assunto, né? Isso, ao que parece, como não tem uma data para os processos administrativos voltarem a feitos, sim. Os caminhos são duplos, Neila, ou o caminho na justiça italiana para pedir a nacionalidade entregando o requisito, ou, quem sabe, ajuizar nas cortes europeias uma reclamação de que essa nova lei italiana viola os direitos fundamentais dos europeus como um todo, porque tem convenção europeia que fala sobre a dignidade humana e, inclusive, o reconhecimento da nacionalidade. E esse endurecimento, eventualmente, pode ser questionado como violador dos padrões europeus, ou seja, que a própria Itália se comprometeu a ter um certo padrão de respeito à dignidade e que a sua legislação não poderia violar para continuar sendo parte da comunidade europeia. Como está tendo essa dinâmica nova e essa confusão, digamos assim, nesse momento, você sugere que quem quer ter cidadania italiana suspenda isso por um momento ou entre na briga agora? Agora é a hora. É uma questão de escolha pessoal e da urgência, né, dos interesses do passaporte, que pode facilitar a vida de estudo, a implementação de um investimento naquele país ou mesmo acesso a outros países europeus. Aqueles que não têm necessidade e urgência, talvez valha a pena aguardar um pouco para saber se essas medidas vão ser mantidas ou não e se essas pressões políticas vão fazer o próprio Senado adaptar um prazo de incorporação anos a seguir, ou até mesmo evitando um gasto com o advogado no primeiro momento. E outra coisa que pode valer a pena é esperar as primeiras decisões judiciais para ter indício se vale realmente essa expectativa de direito. Eu tenho, como advogado e nessa área de internacional, a expectativa que, passo argumentativo, mesmo a lei sendo dura, pessoas vão conseguir provar o seu argumento e vão conseguir obter também a nacionalidade. Só não posso dizer por prazo e duração, já que o sistema italiano é diferente do nosso e estará sob pressão de interpretar essa nova lei, não só do governo, mas também pelos diferentes segmentos políticos da Itália que querem, né, e pressionam por ter dificuldade do reconhecimento da nacionalidade. O argumento é bom. Se o seu argumento de quem está aí em casa é bom e você tem urgência para conseguir a cidadania italiana, então não desiste, corre atrás. Vladimir Feijó, obrigada mais uma vez pelas explicações e pela entrada aqui no nosso Boletim Metrópolis. Foi um prazer, Neila. Abraço. Boa tarde.